Aviso importante: as mulheres estão proibidas de ler este livro. Portanto, não assista a este vídeo que é a versão audiobook. Obrigada. Leitura do livro O Jardim da Paz. Versão audiobook do autor Rabino Shalom Arush. Realização: canal Marido de Verdade no YouTube. Leitura da última parte do capítulo 6. Santidade. O livro de 2 Reis, capítulo 4, conta a história da mulher sunamita, que separava um quarto de sua casa para o profeta Eliseu dormir sempre que ele passasse pela cidade. Assim ela descrevia o profeta, e ela disse ao marido: "Eis que agora sei que é um homem santo de dias que muitas vezes passou por nós." O Talmud pergunta, TB, Tratados de Berachot 10, como ela sabia que ele era santo. Dois grandes sábios, Ravi e Shimuel, dão respostas diferentes. Um diz que ela nunca viu uma mosca na mesa dele, enquanto o outro diz que ela nunca viu uma emissão noturna em seus lençóis. Podemos entender a última opinião, é um sinal claro de sua elevação espiritual. Mas como o fato de nunca haver uma mosca em sua mesa atesta a elevação espiritual do profeta? Essa opinião nos ensina que mosquitos nunca estão em locais de santidade. Isso explica por que não havia moscas no templo sagrado, mesmo que animais estivessem sendo abatidos ali o dia inteiro, havendo bastante sangue e gordura. Como não havia lugar no mundo mais sagrado que o templo, as moscas não podiam entrar. O Maharsha, comentarista do Talmud do século XVII, explica que a mesa de jantar de um homem é como o altar do templo sagrado. Portanto, assim como não havia moscas no templo, não havia moscas na mesa de Eliseu, que tinha a santidade do altar. Os dois rabinos, o que falou sobre a mosca na mesa e o que falou sobre a emissão noturna, queriam dizer a mesma coisa. A intenção dos dois era a mesma. Ela viu algo que atestava a santidade pessoal do profeta. Isso explica o que o Rebbe Nashima escreve no Sefer Hamido, Amor 11:2. O amor da mulher pelo marido pode ser medido pelas moscas e mosquitos na casa. E pelo amor do casal pode-se saber se a força do Yeserá está enfraquecida ou não. Paz aos afastados. Sobre o versículo, quando os modos do homem agradam a dias, até seus inimigos viveram em paz com ele. Provérbios 16:7, declara o Midrash, Bereshit Rabá 54. O Rabino Yoshanan diz, seus inimigos. Isso se refere à esposa. O Rabino Yosef, filho de Levi, diz, isso se refere ao Yeserá. O Rabino Shia diz, até seus inimigos viveram em paz com ele. Isso inclui demônios, moscas e mosquitos. Esse Midrash resume tudo o que dissemos até aqui. Quando Hashem ajuda um homem a superar seu Yeserá por luxúria e a alcançar a santidade pessoal, isso o leva a ter Shalom Bait e a não haver mais demônios, moscas ou mosquitos em sua casa. Diz o versículo, quando os modos do homem agradam a dias. Esse é o pré-requisito para que os inimigos vivam em paz com o homem. Poderíamos pensar que é possível fazer as pazes com o Yeserá de outros modos, por meio de discussões e concessões. Isso é um erro. O Yeserá só ficará em paz quando for derrubado ao chão e vencido. Com o Yeserá não se negocia. Ceder aos seus pedidos apenas faz com que ele exija mais. Como ensinam os nossos sábios, quando a pessoa morre, nem metade de seus desejos estão realizados. O rei David cometeu esse erro. Quando Hashem lhe disse que iria testá-lo, provocando-o com um relacionamento sexual proibido, ele imediatamente teve uma relação conjugal durante o dia, pensando que isso o deixaria satisfeito e o impediria de desejar uma mulher pelo resto do dia. Mas os sábios advertem, o homem possui um membro pequeno, quando ele o satisfaz, deseja mais, quando ele lhe nega, fica satisfeito. No final das contas, o rei David agiu inapropriadamente. Amar ao Eterno, vosso dias, e servi-lo com todo o vosso coração. Deuteronômio 11:13. Os sábios comentam esse versículo, dizendo que devemos servir a dias com as duas inclinações, a boa e a má. Se dominamos o Yeserá, podemos aproveitar seu grande poder para servir Hashem. Essa é a verdadeira paz com o Yeserá. A grande punição.
A escravidão ao desejo sexual é uma punição terrível, já que quem sofre com isso deseja constantemente um prazer ilusório que nunca pode ser satisfeito. Se é uma punição, então ela deve proceder de algum pecado que gerou um decreto divino, pois o Talmud ensina que não há atribulação sem transgressão. A arrogância é a causa de quase todos os decretos lançados sobre o homem. Quando o homem é escravo de seus desejos, é sinal de que precisa ficar mais humilde. Os sábios deixaram bem claro que a arrogância é a fonte da luxúria. Quem é arrogante acaba pecando com uma mulher casada, como está escrito, Provérbios 6:26. A mulher casada procurará uma alma arrogante, Sota 4. Se a arrogância é a causa, a humildade é a cura. O Rebbe Nachman, Likutei Moharan 1130, usa essa ideia para explicar o episódio da difamação de Moisés feita por Miriam e Arão. Em Números 12:1-3, lemos que Miriam e Arão falaram sobre a mulher cuxita com quem Moisés havia se casado. O Rashi explica que o termo cuxita significa bonita. A mulher de Moisés, Tsipora, tinha uma beleza excepcional. Miriam e Arão descobriram que Moisés não tinha mais nenhum contato físico com ela devido à sua relação profética com Hashem. Eles acharam difícil de acreditar que ele se separaria de uma esposa tão bonita. No versículo seguinte, Dias afirma que Moisés era muito humilde, e o Rebbe Nachman explica que essa sequência de versículos não é coincidência. Dias estava dando a resposta a Miriam e a Arão. Moisés conseguiu se separar de Tsipora por causa de sua grande humildade. Segundo o Zohar, Levítico 15, o Yeseará e o desejo sexual podem ser considerados a mesma coisa. O foco principal do Yeseará é fazer com que o homem viole sua santidade pessoal. Ele sabe muito bem que essa é a porta de entrada para o inferno. A arrogância abre as portas para o Yeseará. Esse é o significado da afirmação do Talmud. Aquele que é melhor que o seu próximo, seu Yeseará é melhor que o dele. TB, Tratado Sukkah 52. Quando alguém é melhor, ou seja, arrogante, o seu Yeseará o domina com desejo sexual. Não destrua. Não estamos no nível espiritual da abstinência completa de relacionamentos físicos, como fez Moisés. Esse é um nível reservado apenas a indivíduos especiais que recebem instruções explícitas para agirem assim. A nossa tarefa é ficar o mais distante possível da luxúria, ser humilde, viver com a esposa de acordo com a lei da Torá e fazer o melhor para deixá-la feliz. Podemos nos perguntar, como as esposas dos grandes tzadikim, como Moisés e Shimon Bar Yochai, concordaram em viver com maridos que haviam se retirado completamente do mundo físico? A resposta é simples. Esses grandes homens justos deram à esposa respeito, honra e amor absolutos, de maneira que nenhuma falta era sentida. Somente uma pessoa no nível de um profeta ou um homem elevado espiritualmente, com Ruach HaKadosh, pode se abster de relações conjugais, e isso só ocorre por meio de instruções divinas. Todos os outros, ou seja, todos nós devemos cumprir nossas obrigações conjugais religiosamente, como estipulado na seção 240 do Código da Lei Judaica, Orash Shain, que trata das leis de intimidade conjugal. Muitos jovens em busca de uma espiritualidade artificial, não cumprem suas obrigações conjugais. O marido tem de saber que seu esforço para manter a santidade pessoal é assunto particular entre ele e Hashem. Ele nunca deve dizer uma palavra à esposa sobre santidade ou separação, pois ela tomará isso como um insulto, como se o marido não a amasse ou não quisesse estar com ela. Ao fazer a esposa sofrer, não apenas eles não alcançam a verdadeira elevação espiritual, como também destroem o próprio lar. Por outro lado, quando um homem satisfaz a esposa, está cumprindo uma maravilhosa mitzvah da Torá. Ao trabalho. Agora podemos entender por que nossos sábios dizem que quem não é casado não pode ser chamado Adam, um homem de verdade. O solteiro que deseja mulheres está em uma situação difícil, mas tem poucos motivos para mudar, apenas ele e Hashem sabem o que acontece. Mas quando o marido deseja a esposa, isso destrói seu relacionamento com ela e transforma sua casa em um campo de batalha de dor, raiva e sofrimento. Ele precisa fazer alguma coisa.
Quando dominar seus desejos, merecerá o verdadeiro status de homem. A esperança. Às vezes pode parecer que temos pouca ou nenhuma esperança de alcançar a paz no lar. Se a Shalom Bait depende da superação de nossos desejos, o que acontece até atingirmos esse nível? Esse é o trabalho de muitos anos. Nossos lares serão campos de batalha até lá? Nossos filhos serão sacrifícios de discussões e conflitos? Precisamos saber outra importante regra espiritual: Hashem guia a pessoa conforme seu próprio nível espiritual. Assim sendo, Hashem não reclama de suas criações. Ele sugere a cada um o que ele precisa ser feito no momento. Se a pessoa entende a mensagem e tenta melhorar, já é bem-sucedida. O principal é que o homem deve saber em que nível está e em que direção precisa ir. Ele tem de saber que o teste do desejo é um dos principais testes da vida e um dos principais propósitos da descida da alma a este mundo. Para ter sucesso na vida, o homem precisa se afastar da luxúria. Ele não deve pensar nem por um minuto que tem permissão de ser luxurioso porque a Torá permite que ele tenha relações conjugais com a esposa. Ele deve saber que sucumbir à luxúria pode destruir o seu lar. O homem deve rezar todo dia por assistência divina para proteger os olhos, sabendo que a cada olhar proibido viola várias proibições da Torá. Hashem quer que as pessoas rezem por isso diariamente. O homem deve rezar e pedir que Hashem o liberte da luxúria, que ele não deseje prazeres ilusórios. Quando o homem sabe claramente qual a sua tarefa e a cumpre da melhor maneira possível, Hashem não terá reclamações contra ele. Hashem não terá que lhe mandar despertares bruscos. Assim, o homem sobe a escada espiritual até atingir o pico da santidade pessoal, tendo sucesso neste mundo e no próximo, já que a santidade pessoal é a fonte de todas as bênçãos, é a porta de entrada para o céu, para todas as bênçãos e para o verdadeiro sucesso nesta vida. É por isso que nossos sábios chamavam a santidade pessoal de proteção da fundação, e a violação dela de violação da fundação, para nos ensinar que a santidade pessoal é a fundação de tudo. Aviso importante: o marido precisa saber que todos os seus esforços para alcançar sua santidade pessoal, Tikkun Abrit, devem ficar longe do conhecimento de outras pessoas, inclusive da esposa. O homem nunca deve dizer à esposa que ele almeja mais elevação espiritual ou mais abstinência de prazeres físicos porque ela provavelmente não o entenderá. Ela vai pensar que ele não a ama e está procurando motivos para se esquivar de suas responsabilidades conjugais. A mulher não quer pagar o preço pela santidade pessoal do marido. Rezar a Hashem e pedir a verdadeira santidade e libertação de desejos impróprios é a melhor maneira de buscar o Tikkun Abrit. Isso deve ser feito discretamente. Se a pessoa quer se libertar da luxúria, o Yetzirah se manifesta e tenta estragar tudo. Ele diz: para ser elevado, você tem de se abster de relações sexuais. Isso é mentira. Quem cumpre suas responsabilidades conjugais está cumprindo várias mitzvot importantes ao mesmo tempo. Ao negar à mulher seus direitos conjugais, o marido não é apenas culpado de graves transgressões à Torá, como também entristece profundamente a esposa. Entristecer a esposa é Onaat Devarim, uma grave violação à Torá. Veja Abridged Laws of Onaat Devarim, Nafsh Tidon, capítulo 9. Não podemos imaginar a humilhação que uma mulher rejeitada sente. Hashem coloca na mulher o desejo pelo marido. De fato, quanto maior o nível de santidade pessoal, mais ela o deseja. O elo físico é um complemento vital ao laço emocional e espiritual entre marido e mulher. Por isso, o marido deve ter cuidado ao cumprir suas obrigações conjugais de maneira alegre e carinhosa. Caso contrário, ele terá de lidar com uma esposa triste, frustrada e vingativa que tem vontade de morrer e que provavelmente passa os Shabat e as festas chorando. O marido mal orientado que busca a santidade pessoal pode destruir sua Shalom Bait. Isso mostra que seus esforços não são em nome do Tikkun Abrit, pois se ele fosse realmente elevado espiritualmente, sendo sensível às necessidades da esposa e ávido a cumprir todas as mitzvot da Torá,
Em sua arrogância, o santo celibato equivocado não passa de uma pessoa indelicada e cruel com fantasias distorcidas sobre o que a Torá realmente quer de nós. O santo celibato equivocado diz à esposa que não precisa do ato sexual e que ela o rebaixa com seus desejos. Ele a acusa de ser um obstáculo em seu caminho à santidade pessoal. Ele injeta nela o veneno da culpa até que ela fique completamente frustrada e comece a se perseguir pelos desejos que Hashem colocou nela. Ela fica confusa, pois deseja o marido, e segundo o código da lei judaica, a esposa deve se vestir e ficar atraente para o marido. Veja Ibn Hezer, capítulo 70, e vários outros lugares no código da lei judaica. A mulher fica com sentimentos de culpa, pois acha que está atrapalhando o serviço do marido a Hashem. Essa mulher infeliz encontra-se em um redemoinho perigoso de frustração e confusão. O resultado, o santo celibato, acaba destruindo sua casa, seu casamento e a sanidade mental da mulher com as próprias mãos. O Yester Hará tem ainda mais um plano para prender o marido ingênuo e equivocado que quer ser um santo celibato. Ele diz: peça à sua esposa para compartilhar com você as suas aspirações de ser tzadik. Com certeza ela adoraria ser mulher de um tzadik. Peça com educação, em nome da santidade pessoal, é claro, que ela renuncie às relações conjugais. Dias nos livre. Esse pedido é um terrível insulto à esposa, uma declaração de que seu marido não a ama nem deseja. Ele estará privando a mulher de sua maior vontade, uma união perfeita com o marido. O Rebbe Nachman de Breslav nos ensina, Likutei Moharan 11:32, que a união perfeita entre um marido virtuoso e uma mulher virtuosa neste mundo material é tão elevada que influencia a união do santo nome de Hashem nos mundos superiores. A presença divina está presente na vida de um casal digno, TB, Tratado Sota 17. Assim, a união inferior corresponde à união superior. Portanto, o marido deve saber que a Torá não exige o celibato, mas sim santidade pessoal. O homem deve cumprir suas responsabilidades conjugais, o que a Torá chama de ona. A mulher precisa sentir o amor do marido, e não seus esforços para se tornar elevado. Mais uma vez, o marido que deseja ser realmente santo em pensamento, fala e ação deve conseguir isso por meio de muita reza pessoal. O homem nunca deve demonstrar sua busca por santidade pessoal. A mitzvah de ona, ou relações conjugais periódicas, deve ser feita com extrema alegria. O marido nunca deve estar triste ou deprimido. Ao contrário, ele deve ser gentil, carinhoso, atencioso e feliz de estar com a esposa. Seus pensamentos devem ser elevados e ele deve desejar satisfazê-la. Antes da relação, o homem deve rezar a Hashem e pedir assistência para cumprir essa mitzvah da maneira apropriada. De fato, quanto mais o marido anula o seu próprio desejo, mais ele pode ser paciente e envolvido em satisfazer o desejo da mulher. Em suma, o homem só pode conseguir a santidade pessoal verdadeira ao cumprir suas responsabilidades conjugais adequadamente, e não com abstenção. O trabalho do marido é superar o desejo do corpo, um nível espiritual que qualquer um pode alcançar. Veja Rebbe Nachman Discourses 17. A santidade pessoal é a fundação de todas as bênçãos e o portão de entrada para o sucesso neste mundo e no próximo. Fim da leitura da última parte do capítulo 6.